renúncias, e eu vou falar muito sobre isso hoje. Eu sou uma pessoa que eu posso pegar aquele caderninho que a Fernanda compartilhou esses dias da Tânia Teresa, e eu faço ele de capa a capa, tenho que fazer todas as renúncias que estão ali. Muitos dos pecados não fui eu que cometi, foi os meus antepassados. Mas eu vejo o quanto grita muitos altares na família e gritou na minha vida. Eu sempre glorifiquei a Deus pela uma grande oportunidade de participar de uma live de um pastor que eu sempre conto para vocês, de uma igreja que eu congreguei durante muitos anos. Ele é um tabelião de notas. E eu participei dessa live por acaso. Ele começou a fazer estudos e eu, sempre curiosa, sempre entrei. E eu sempre sou a chata da sala que quero fazer perguntas, né? Amo esse jeito, ensino minha filha a ser assim. E ali ele estava falando sobre maldições e ele falou que quem aceitava Jesus, né, não tinha maldições sobre a vida daquela pessoa. E eu olhava para a minha vida e para a vida da minha família e eu falava, isso não é certo, né? Eu vejo muitas maldições se cumprindo. E quando eu fiz a pergunta para ele, que ele me falou assim, olha, quem aceitou a Jesus, já sobre a vida dele, não deve haver maldições. Foi a resposta que ele me deu. Eu falei, então quer dizer que eu não aceitei? Ele falou, ai, irmã, se está tendo maldições é porque tem alguma coisa errada aí, né? Porque se a Bíblia fala que quem aceita as maldições tem que acabar, e eu glorifico a Deus, porque eu fui naquele momento para os pés do Senhor e falei, Senhor, então se eu não te sirvo, me lança fora logo de uma vez, porque na verdade estou cansada, entende? Ou seja, parece que quanto mais eu faço, parece que, então quer dizer que eu não sei o que é te servir. E ali eu glorifico a Deus, porque dali veio as respostas para a minha vida. Dali começou literalmente um mover da parte do Senhor. Só para vocês terem noção, um dos grandes moveres que vieram sobre a minha vida naquele momento foi literalmente o fim do meu casamento. Então ali veio muitas respostas para mim após aquela oração. Muita gente fala assim para mim, Sheila, eu orava pela minha família, pelo meu casamento, eu também orava. Mas o fato da gente orar não significa, né? Ô Fê, desliga um pouco o microfone, estão pedindo aqui, por favor. Nossa, O fato da gente orar não significa que a gente está literalmente consertando as coisas no mundo espiritual. Então, por que eu pedi essa reunião hoje para vocês? Porque eu percebo que, literalmente, quando a gente ora de maneira certa, a nossa oração ela é tão efetiva que ela move o mundo espiritual. Eu vou trazer aqui para vocês uma situação que aconteceu, acho que a Fernanda é a única que deve saber daqui, acho que tem 1 mês, 2 meses no máximo, que entrou pessoas no grupo e realmente talvez a gente estava um pouco insensível, faltava um pouquinho de empatia já nesse negócio de dar lá com tudo sobre a questão da segunda aliança, e pessoas que eu amo mesmo, mentoradas muito próximas de muitos anos, começaram um burburinho falando da gente, e eu senti aquilo de maneira que eu nunca senti. Gente, vocês não têm noção, tanto de coisas que eu recebo pelo YouTube, palavras assim que nunca me atingiram. Mas aquele dia era muito pessoas de muito próxima, eu senti de verdade. Naquilo que eu senti, eu só fui para os pés do Senhor e eu sou impedida ainda de orar para o Senhor de maneira de pedir para Deus me justificar. Por quê? Porque eu tenho autoridade sobre esse ministério, eu tenho um chamado, e elas passam por um processo de deserto. Se eu oro, a vida delas piora, entende? Pela unção que está na minha vida que elas precisam receber. Então é muito difícil eu ter que me curvar na presença do Senhor e sem poder pedir esse alívio da maneira como a palavra, por exemplo, mostra através das orações de Davi. Porque eu sabia que não eram inimigos, né? E o que eu quero que vocês entendam com isso? A gente precisa aprender a orar. Quando que as nossas orações são atendidas? Quando a gente ora de maneira efetiva. Por isso que eu pego tanto no pé para orar primeiro por vocês, porque quando a gente ora por nós, Deus começa a dar direção para as nossas vidas. Então, por que eu estou trazendo isso aqui? Porque a gente precisa entender o poder da oração.
Tem oração que a gente faz que no mundo espiritual é tomada como feitiçaria, entende? Eu mesma tenho muitas coisas da Bíblia que eu leio e eu me questiono muito. Então, o que que eu preciso aprender quando eu estou falando que eu preciso orar? Hoje, que eu entendo muito sobre o mundo espiritual, eu entendo que aquilo que eu estava passando, que eu fiquei muito abalada com aquilo, a Fernanda acompanhou, é que eu estava literalmente sofrendo um ataque de Jezabel sobre a minha vida. Então, você vê, até Elias, a Vanessa me chamou outro dia de Jeremias, vocês vão entender por quê, mas até Elias desejou a morte, né? Ele foi para a caverna lá e desejou a morte, porque quando vem esses ataques é muito forte. Só que como eu aprendi a orar, aí eu falei para o Senhor, Pai, eu vou sair disso mais forte, porque enquanto o Senhor não preparar alguém para tomar o meu lugar, eu sei que eu não posso soltar o cajado. Por quê? Porque tem muita gente segurando nele. Então ali eu comecei a orar, eu comecei a agradecer, e eu falei para o Senhor que ia mudar o cenário. E Deus realmente começou a mudar todo o cenário. A opressão saiu. Aí eu comecei a falar para o Senhor, agora eu quero restaurações de casamento. Eu aguento, mas eu também quero respostas daquilo que eu estou fazendo. E ali o Senhor falou, então me agradeça. Quando eu ouvi, arrepiei, né? Então me agradeça. Eu falei, eu já sei o que eu preciso fazer. Eu comecei a pegar o nome de vocês, dos maridos que eu conheço, o nome dos maridos, e comecei a agradecer. Agradecer pela libertação, gente, eu falo arrepio toda. Agradecer pela restauração, agradecer por o Senhor ter alcançado com as suas muitas misericórdias e ter perdoado o pecado deles, o pecado de vocês, agradecer pelo Senhor trazer para casa, agradecer pela grande obra, agradecer pela vida dos filhos que são heranças, agradecer porque eu falei, vão levantar grandes sacerdócios dentro desses lares, dessas casas, dessas famílias, e comecei a declarar, palavra do Senhor, gente, palavra do Senhor. Eu comecei a trazer palavras à existência. Comecei a trazer palavras à existência. Então, Senhor, obrigada por transportar o Vinícius do império das trevas para o reino do Filho do teu amor, aonde há remissão e redenção dos seus pecados. Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada pela grande obra que o Senhor está operando. Ela e a casa dela servirão ao Senhor. Sabe? Comecei a declarar a palavra em agradecimento, em louvor ao nome do Senhor. Eu comecei a trazer existência, aqueles que eu sei que precisavam de cobertura, eu comecei a declarar Efésios sobre a vida da pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa aprender que não adianta a gente ficar chorando todos os dias nos pés do Senhor. Não adianta. Não é assim. Eu pego, às vezes, esses livros de renúncias, sabe? Essas coisas de renúncia, e eu vou lá e eu começo a renunciar ao meu pecado dos meus antepassados. Mas, Sheila, Deus já te perdoou. A gente precisa entender que enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente tem pecado que está literalmente no nosso DNA. A gente está conectado a altares dos nossos antepassados, pelo cordão umbilical dos nossos pais, e os nossos pais, a gente sabe que não foram perdoados pelo Senhor. Então, enquanto houver vida, a gente vai ter que fazer renúncia. Então, tem dia que eu pego para renunciar e eu choro desde o primeiro dia que eu descobri essas orações. E por que que eu choro? Porque literalmente eu me arrependo. E quanto mais eu me arrependo, mais eu alcanço a vida dos meus e da minha casa. Por quê? Porque o Senhor está ouvindo essa oração. Eu estou renunciando. Quando vocês vão entender o livro de Daniel, vocês vão entender que quando Daniel estava impedido de receber a resposta do Senhor, ele foi renunciar aos pecados dele e dos antepassados. A Bíblia deixa claro isso, não tão claro para nós, quando a gente não tem entendimento, mas quando a gente começa a estudar, a gente entende que as orações que Daniel estava fazendo era de renúncia. Então, gente, Daniel, entende? Quando Esdras foi lá interceder pelo povo, ele foi fazer as renúncias. Quando Ageu trouxe a revelação e Esdras executou, entende? Por exemplo, Neemias foi edificar os muros. Ele foi fazer as renúncias dos pais. Você vai ver que os reis, quando pegava, tinha acesso aos livros sagrados, eles renunciavam os pecados dos antepassados. A gente precisa estar muito atento com isso, entende? Então, rezas são extremamente necessárias, e a gente precisa usar essas armas.
E depois que a gente usa, então tem dia que eu só faço renúncia, tem dia que eu só agradeço. O dia que eu estava agradecendo, eu falei assim, Senhor, eu sei, a Viviane falando que teve um sonho sobre isso. Eu falei, eu sei que eu tenho pessoas dentro do Restaura-me que têm o coração, como o Senhor disse lá em 2 Timóteo 2, de coração puro e reto, servem ao Senhor. Eu sei que eu tenho gente, ó, arrepio toda. Eu sei, eu conheço as pessoas com quem eu estou andando. E ali o Senhor dá uma promessa que quando a gente estiver andando com o coração puro e reto, o Senhor alcançaria aqueles. E lá o Senhor levaria a sua palavra verdadeira, palavra de arrependimento, palavra onde o Senhor traria a lucidez àquela pessoa e do qual ela teria forças para se livrar do laço do diabo. Gente, eu tenho um caso dos 2 de arrependimento semana passada que ele estava, o caso dele com a pessoa era 8 anos enquanto ele era casado com a esposa e 4 anos que ele já havia saído de casa. Ele estava um pouco mais de um mês morando com a Amy. Houve um rebuliço. Gente, vocês não estão entendendo. Foi no dia seguinte dessa oração. Houve um rebuliço do primeiro dia que eu me coloquei a orar assim. Quando o Senhor falou, então me agradece. Quando o Senhor pede para agradecer, Ele quer saber o tamanho da nossa fé. Ele quer saber se a gente realmente está entendendo o que Ele está fazendo. Gente, fé é dom. Quando a Bíblia está falando assim, de graça recebeste, de graça deve dar, a Bíblia está falando de dom. Fé é dom. Eu só criei um canal de YouTube e só criei um grupo porque eu sabia que eu precisava injetar fé. Porque fé é dom, a gente precisa sempre estar se alimentando. Então não tem como a gente vencer se a gente só ficar ali o tempo todo, Deus restaura, Deus restaura, Deus restaura, Deus restaura. Não é assim. Conserta a tua casa, a Bíblia fala. Você primeiro tem que consertar a sua casa. O que a Bíblia vai falar? Primeiro, nós nos reconciliamos com Deus, para depois reconciliarmos o mundo a Ele. Conserto, conserto, renúncia, declarações, confissões, arrependimento, agradecimento. É isso. Eu não preciso nem orar para Deus restaurar. No dia seguinte, novamente eu lá orando, vem o segundo caso. O segundo caso. Esse é mais grave ainda. Não posso falar porque senão eu vou desonrar a minha mentorada. Mas esse era aquele que eu pedia fé dobrada para Deus. Eu falava assim, Senhor, esse caso eu preciso que seja derramado em dobro para eu crer. Um dia ela vai contar a história dela. Não deixo ainda contar, mas ela vai contar. E vocês vão ver que ali precisava de fé dobrada. Mas aconteceu. Coração das 2 mulheres, limpos, limpos, não doía mais. Só estavam na dispersação do Senhor. As duas são mentoradas. Falaram assim para mim, uma já atendi ontem, depois que tudo aconteceu, e a outra eu vou atender essa semana ainda. Mas as duas falaram para mim, Xê, não tenho pressa. Deus pode terminar aquilo que ele começou. Sabe por quê? Porque quando a gente descansa no Senhor, literalmente a pressa acaba. Literalmente a pressa acaba. Tem outra aí que já tá igualzinho já. A gente já tá vendo. Ela, eu tive que falar para a semana passada. Para, você tá com muito medo. Se for o tempo do Senhor, você tem que permitir Deus trabalhar. Eu quero trazer para vocês algumas coisas. A primeira, eu quero trazer Salmos de Davi. A Bíblia vai falar que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Quem anda no meio judaico, eu acho que você já meio que entendeu, né, que o judeu, não quero desonrar porque eu amo a vida dos judeus, eu tenho aprendido demais, mas vocês vão perceber que nós muitas vezes temos um coração um pouco mais quebrantado que o deles. O nosso coração, ele é um pouquinho mais, como eu posso falar para vocês, um pouquinho mais, literalmente, um pouquinho mais quebrantado.
Aí eu vejo que é um pouquinho mais parecido com o coração de Davi. Se vocês pararem para ver, salmos de Davi são orações que Davi fazia. Davi não tinha batalha onde ele ficava expulsando demônios, essas coisas todas. Para expulsão de demônio, ele teve o Salmo 91, unge a minha cabeça com óleo, né? Que é aquela questão da ovelhinha que todo mundo já sabe, que os bichos entravam pelo... As moscas ficavam rodeando a cabeça, e mosca é demônio, colocava seus ovos, as larvas saíam, entrava para o cérebro e começava a comer o cérebro, e a mosca batia, a ovelha batia com a cabeça na parede até morrer por conta da perturbação. Então os pastores jogavam óleo na cabeça das ovelhas para que elas não, para que as moscas como um repelente. Então assim, Sheila, eu tenho que expulsar demônio? Tem. A Fernanda talvez saiba falar melhor do que isso do que eu, mas quando a gente entra em orações de batalhas ali expulsando o demônio, a gente vai tirar aqueles demônios que incorporam nas pessoas, pombagira, esses é o que a gente tem autoridade. Mas a autoridade só vem quando eu já recebo a autoridade no nome de Jesus, que é o 2 Coríntios 5, que eu canso de falar. Ali sim eu tenho essa autoridade para expulsar. Mas existe outras que somente anjos mais poderosos a mando de Deus que vão batalhar por nós. Então é por isso que a nossa oração tem que ser de muito clamor diante de Deus, porque Deus ele fala o tempo todo. Tiago 4 vai falar o quê? Não é para rasgar, não, rasga teu coração na minha presença e se entristeça na minha presença, o Senhor fala. O Senhor fala assim, entristeça na minha presença. Gente, o que é uma oração de entristecimento? Não é oração, Senhor, restaura meu casamento, restaura meu casamento. Não, é oração de, literalmente, de conversão, de arrependimento, de confissão de pecados. É isso que Deus quer. Por quê? Porque são consertos, maldições que vieram sobre a nossa casa, é para conserto. Se é para conserto, é porque existe pecado. Sheila, e aquele dia que eu não quero orar, como é que eu faço? É o dia que você mais tem que confessar pecado. É o dia que você tem que pegar aquela lista de confissões de pecado e começar a fazer confissões. Por quê? Porque você entrou num tempo de esfriamento. O que pode nos separar do amor de Deus? Nada. Mas os nossos pecados nos separam de Deus. Então, quando o meu espírito não quer orar, é porque eu tenho que confessar pecados. Para quê? Para que eu possa novamente receber o Espírito de Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus anseia a todo momento. Anseia a todo momento. Tiago vai dizer assim, ó, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Purificai as mãos, pecadores. Purificai as mãos, pecadores. Aqui, ó, confissão de pecado, gente. E vós que sois de ânimo dobre, ou seja, uma hora eu estou bem, outra hora eu não estou, uma hora eu creio, outra hora eu não creio, ou seja, Deus está falando que tem que purificar, porque esse ânimo dividido é por causa dos pecados. E vós que sois de ânimos dobre, limpai o coração, limpai o coração. Lembra que eu falei que quando eu estava orando ali, eu falava assim, eu sei que eu tenho gente, que eu tenho pessoas no Restaura-me, que os corações estão limpos e puros, e já andam com quem adoram ao Senhor. Eu sei que tem gente assim. Mostra-nos as obras das tuas mãos, que se revele as obras das suas mãos. O que nos impede de receber, gente? O que está nos impedindo de receber? Afligi-vos e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. E ele vos exaltará. Eu aconselho muito vocês a lerem Tiago, porque é um livro muito bonito, mas a gente precisa entender. Quando a gente vai, por exemplo, nos Salmos de Davi, vocês vão ver Davi, por muitas vezes ele vai orar a Deus e ele literalmente está assim, lamentando, mas confessando seus pecados,
está confessando os pecados dos seus antepassados, mostrando para Deus o quanto ele era pequeno, o quanto ele era pecador, pedindo para Deus guiar e ensinar. Não adianta a gente ficar só pedindo, Deus restaura, restaura, restaura. Essa mentorada que o marido foi morar com a amante, ela falou assim para mim, qual a direção, Sheila, para mim, após você saber isso? Eu falei para ela assim, orar por você. Por você. Você tem que orar por você, para que você não caia mais, para que você não retroceda mais. Eu perguntei para ela como é que estavam as suas orações esses dias, 99,9% por mim e 0,1% por ele. Só pedia para Deus fazer a vontade dele. Era a minha oração. Mas e você, como é que você estava? Estava bem. Estava tranquila. Eu sabia que Deus ia fazer. Por quê? Não tinha mais ânimo doble. Não estava mais dividido. Entende? Porque qual era a oração? Sempre por ela. Sempre por ela. Irmãos, além dos salmos de Davi, eu quero mostrar para vocês outras coisas que eu uso também para orar. Tem um livrinho lá que a Fernanda passou que é muito bom, as orações que a Fernanda passou também que é muito bom. Eu uso nem tanto agora um livro que se chama Orações que Derrotam Demônios, é de um... Todas as passagens aqui são declarações, sempre tem o verso que ele usou, tá? Para poder orar, criar essas declarações. Então, por exemplo, eu abri uma aqui que é quebrando o poder da esquizofrenia e da dúvida. E aí, tipo, aqui tem várias declarações sobre isso, que ele usa conforme a Bíblia. E aí, por exemplo, vou ler uma para vocês. Amarro e repreendo o espírito duvidoso, em nome de Jesus. Amarro e repreendo o espírito duvidoso, em nome de Jesus. Quebro toda a maldição de esquizofrenia e de dúvida, em nome de Jesus. Né? Ou seja, a gente já aprendeu que a palavra certa não é quebro, é renuncio. Maldição se renuncia. Então, quando eu vou ler, eu coloco. Renuncio toda a maldição de esquizofrenia e de dúvida, em nome do Senhor Jesus. Eu renuncio às maldições. Então, por exemplo, sobre os espíritos, os demônios destruidores que é enviado para nossa vida. Então, ele vai citar, por exemplo, Jó 12:17. Ele coloca assim: o conselho do ímpio seja destruído. Aí ele coloca o versículo. Aí ele coloca: derruba os príncipes das trevas, ou seja, segundo a sua palavra, Senhor. Leva todas as coisas dos soldados valentes, em nome de Jesus. Salmo 76, 5. Ele vai fazendo os apontamentos. Por quê? Porque isso aqui são livros de guerra, né? São livros de guerra. Então, tem dias, por exemplo, que eu pego e eu uso isso aqui para orar. Por quê? São as passagens. Então, é mais fácil para a gente. Gente, a única coisa que Deus não vai voltar atrás é da sua palavra. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Então a gente tem que usar as armas certas. Eu tenho o Sidur físico resumido, mas eu tenho o grande no Kindle no celular. Quando você vai nas orações dos judeus, você vai ver que é muito parecida, por exemplo, é lindo. Se vocês acompanhar vamos chamar de culto, a reunião dele, vocês vão ver como é lindo as orações dele com Deus. Por exemplo, aqui tem oração, por exemplo, para o casamento. Então, eles passam por várias áreas da vida das pessoas, mas, olha só, aí eles fazem, por exemplo, eu abri aqui, a leitura do Salmo 92 eles fazem, e aí, olha só como que é as rezas. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu santo nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia, durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos com solenidade. Literalmente entrar nos santos dos santos é exaltar o que serve, não é temer em frente à batalha. É literal, eu pego esses salmos de Davi, eu começo a orar com eles, declarar os salmos de Davi. Sheila, você faz o Sidur, assim? Não costumo pegar o livro deles aqui e fazer, porque eu sei que existe
um passo a passo que precisa, né? Tem todo um rito lá da maneira como eles fazem. Mas a Bíblia tem os salmos que a gente precisa pegar e orar. Quantas vezes eu abri algumas orações que os profetas fizeram e comecei a fazer essas orações? A gente tem mais chance de acertar. E as orações, Sheila, que é uma conversa com Deus, tem que estar dentro disso tudo. Tem que estar dentro, porque as orações espontâneas, elas são literalmente o que a gente vai tirar para fora aquela dor e opressão que está no nosso coração. Como Deus, como o Senhor é um gentleman, o que que ele faz? Ele ouve. E o que que muitas vezes nos cura? Apenas saber que estamos sendo ouvidos. Mas o fato de estarmos sendo ouvidos não significa que estamos sendo respondidos. Então, para aquele momento que a gente fala para Deus, a gente sente o alívio, mas a oração precisa mover. Então, nada melhor do que a gente pegar, gente, literalmente a palavra. Aprende a agradecer. A gente só pode ir para um próximo nível quando a gente agradece. Quando a gente agradece, a gente pode ir para um próximo nível. Quando eu falo para vocês, eu vivi muitos atos de fé. Muitas coisas que eu falei na minha vida aconteceram. Eu falo, vou contar uma história para vocês. Lá no meu primeiro deserto, eu estava quebrada. Quebrada, quebrada, quebrada. Teve um dia que eu liguei para uma amiga no trabalho, eu falei para ela, amiga, seu marido vai te buscar no trabalho hoje? Ela falou, vai. Eu falei, você pode passar aqui e me levar para casa? Eu não tenho dinheiro, meu salário vai cair essa noite. Amanhã cedo eu já vou ter, mas hoje eu não tenho e eu não quero pedir emprestado, tô com vergonha. Ela falou, eu passo. No carro estava o marido, ela na frente, eu atrás com a irmã dela e o namorado. Quando a gente passou, na época estava lançando o Hyundai, não lembro o nome, o carro agora para falar para vocês, mas era tipo o SUV, aqui no Brasil não era muito comum, esses que são caminhonetes. E eu estava sentada lá atrás, eu olhei, gente, se aquilo não foi inspiração do Espírito Santo, eu falo que eu nem sei de onde veio. Eu olhei para o carro e falei, gente, carro bonito. Aí eu falei, todo mundo olhou, falou, caramba, que bonito, e que não sei o que, ficou todo mundo impressionado. E eu falei, gente, eu sou tão doida que eu olhei para esse carro e eu pensei assim, se o Senhor um dia quiser, o Senhor pode me dar esse carro. Posso ter esse carro se for da vontade do Senhor. Gente, eu não tinha na época, acho que o transporte público devia custar R$ 1,80. Eu não tinha isso para pagar. Então vocês imaginam como foi motivo de piada ali? Eu realmente nunca tive aquele carro. Santa Fé, lembrei. Eu nunca tive aquele carro. E algo que é impressionante na minha vida é que sempre que eu fico obstinada por um carro, eu falo que agora eu vou vender o meu e vou comprar, e eu sempre compro um melhor. Não é planejando, não. Eu planejo um carro, mas sempre vem o melhor. E eu acredito que esse melhor vem desse dia, dessa liberação de fé. Até hoje é assim. Eu saio para comprar um e eu sempre volto com o melhor. E toda vez que isso acontece, eu lembro que houve uma liberação no passado. Eu criei naquele dia. E só eu criei. É real. Só eu criei. Com Deus é assim. Tá? Parece impossível a luta de vocês. É porque é de Deus. Não é nossa. A gente não vence nada. Quem vence é o Senhor. Sheila, mas você já falou que Deus não está numa batalha. Ele não está mesmo. É que quando eu falo que quem vence é o Senhor, é porque a glória é toda dele. Só ele tem poder de remover. Só ele pode enviar Miguel e falar: sai daí, principado. Sai daí. Gente, o que está acontecendo no Brasil é muito real. É por isso que a gente precisa não ter medo de falar sobre aliança. Porque se ninguém falar, vai chegar o dia que isso vai morrer. Vocês pensam que é fácil? Eu falo para as pessoas, eu tenho consciência do que eu fui chamada para fazer, é muito pesado. É pesado mesmo. João Batista acabou com a cabeça na bandeja de prata. Entende? Ou seja, vocês acham que eu não sei disso tudo? Eu sei. Eu tenho muito temor.
muito temor. Vocês não têm noção quanto eu tenho de temor. Não tem um dia sequer que eu não abro a boca para falar assim, se o Senhor não me direcionar, eu nada posso fazer. Se o Senhor não me guiar, amanhã eu estou indo para o precipício e levando um monte de gente. Então, se o Senhor não tomar aqui, ó, direção desse, desse ministério, Senhor, a gente tudo morre pelas nossas próprias vaidades. Não me deixa direcionar mal o teu povo. Eu não quero chegar diante do Senhor e o Senhor falar, servo malvado, fizeste cair os meus pequeninos. É sério, quando eu vejo alguém vibrando por cargo, eu fico apenada. Porque eu falo assim, a pessoa não tem consciência do que ela está falando. Não tem. Não tem consciência do que está falando. Porque isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é brincadeira. Eu podia estar tranquila na minha casinha, curtindo minha família, de boa. Então, assim, hoje, quando eu vejo ali, por que que aqueles Jonas queria ir a Tarsis e não para Nínive, eu entendo perfeitamente. Obviamente que eu conheço a história, sei que era porque ali em Nínive eram povos que matavam os profetas, então matou muitos dos antepassados dele, e ele não queria a misericórdia de Deus pelo aquele povo, queria justiça. Era por esse motivo que ele não queria ir para lá. Mas eu entendo perfeitamente que tem hora que é melhor, Deus, me deixa aí quietinha no meu canto, para que o senhor vai me botar lá para arrumar confusão com os irmãos? Vai lá e fala o Senhor direto. Não, não é assim que funciona. Não é assim. Deus é muito santo, gente. Deus é muito santo. Eu fiz muitas vezes oração enquanto eu era serva, de colocar Deus na parede. E primeiro nós somos servos, depois a gente se torna discípulo e depois filhos. Uhum. Enquanto a gente não está discipulando pessoas, significa que nós não somos filhos ainda. E Deus faz por todo mundo, que Ele vai fazer até por quem não é filho, vai. Porque quem decide é Ele, é do jeito dele. Mas tem coisas que para a gente receber, a gente precisa ser filho. A pessoa que faz faxina na minha casa não tem as mesmas bênçãos que a minha filha tem. Não de mim. Não de mim. A gente precisa entender isso. Primeiro nossa vida no altar. Primeiro nossa vida clamando pelo Senhor. Por que que a Vanessa me chamou esses dias de Jeremias? Eu estava muito mal. Muito mal. E sabe por que que eu estava mal? Porque parece que quanto mais eu aprendo, mais doida eu tô ficando. De ver o quanto o mundo está se acabando na perdição. E detalhe, minha família. Minha família. Vocês não têm noção o quanto eu clamo pela minha família, gente. Eu pareço que eu sou só sofredora mesmo. Eu falo pro Senhor, tenho 42 anos, são 42 anos de deserto. Sabe por quê, gente? A alegria do crente é ver a sua família sendo salva. Se teu coração não está clamando ainda pela tua família, só pelo teu marido, não entendeu ainda do evangelho. Se a gente não consegue olhar para um irmão assim e literalmente admoestar o que precisa ser admoestado, não tem como. Quando você se torna filho, é tão bom que você quer que todo mundo seja, que todo mundo, que eu diminua para que o Senhor apareça. Você não quer, você não quer ver sua família se perdendo. Dói, dói muito. Eu estava muito mal esses dias. Eu orava muito pela minha família, eu chorava, queria gritar muito, sabe assim, de derramar mesmo. Então, quando eu tô com briga com a minha mãe, gente, nosso coração tá longe de Deus. A gente ainda vai ser quebrado ainda um pouco mais. Por quê? Pai e mãe sempre é maior que a gente. Sempre, gente. A figura de pai e mãe na terra, o jeito que a gente honra os nossos pais na terra é o jeito que a gente está honrando a Deus. Eles fazem o papel de Deus. É muito sério isso.
Por que vocês acham que eu pego tanto no pé? Porque eu entendo o peso espiritual. Eu tenho pessoas, tenho mesmo, não tem ninguém aqui que acompanha ela que eu possa perguntar para vocês para ver. Pessoas que o marido implora para voltar para casa. Ela não consegue. Sabe por quê? Não tem permissão. E quando eu falo isso, ela fica doida, não tem permissão de Deus. Sabe por que ela não tem permissão de Deus? Porque ela tem muito conflito com a mãe e com o pai. Impede? Impede. Por isso que quando eu tô falando para vocês, eu falo assim, vocês já viram eu aconselhando pessoas no grupo que entram lá falando que o marido voltou para casa, mas o casamento não tá bom, e eu falando, se conserta com seus pais. E a pessoa fala, nossa, como é que você sabe? Simplesmente eu sei. Por quê? Porque quando Deus faz, tem que ser completo. Família é algo que Deus realmente. Por isso que muitos desistem. Porque o negócio é realmente muito, muito pesado. Por que que é pesado? O diabo, ele só transforma o pecado em cultura. Eu estava dando exemplos para as mentoradas e eu falo, antigamente criança não podia nem falar com o pai. Não pode, meu marido mesmo fala que ele pôde falar com o pai dele, meu marido é o caçula, meu sogro já tem 90 anos. Ele pôde falar com o pai, ele já tinha 18 anos, porque tudo era por intermédio da mãe. Os pais conversando e criança interrompendo, agora não, agora, ui, não pode, entende? Ou seja, não pode repreender a criança, é só você separar a geração que a gente criou, a geração que está aí, e ver qual era as que melhores funcionavam. Eu sei que o mundo sempre foi ruim dessa maneira. Meu Deus, resposta da minha oração hoje pela manhã foi um agradecimento. Arrepiei aqui. Sheila do céu, que forte demais. E aí, gente? Oração de agradecimento, oração de correção. Essa é a oração que Deus quer pelo casamento da gente. E isso foi algo que Deus me ensinou, porque eu sempre questionava, falei, Senhor, eu sempre orei pelo meu casamento. Por que que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Eu sempre orei do meu jeito, Senhor, abençoa, Senhor, nos guarda, Senhor, nos livra. Só para vocês terem noção, eu gravei esses dias, tem umas 3 semanas, 3, 4 semanas que eu gravei uma oração lá no YouTube, aquela oração, acho que foi uma das, eu gravei duas, né? E foi a oração que eu fiz quando eu estava baixo ataque de Jezabel. Só fiz aquela oração lá. Eu falei, eu preciso de uma oração, Senhor, para orar, que eu não posso não orar pelas pessoas que estão atacando, então eu preciso da oração certa, preciso batalhar contra o inimigo certo. E eu fiz aquela oração, só aquela oração, assim, a Fernanda acompanhou. Acho que no dia seguinte eu já estava bem, já tinha me recuperado. Então, o que que eu quero deixar para vocês? Vamos se corrigir diante do Pai. Vamos pegar essas orações de renúncia e vamos fazer mesmo. Nos humilhando na presença do Pai, suplicando. Vocês vão ver como a vida vai ser edificada. Após essas orações, a gente precisa começar a declarar os salmos de Davi durante a oração. Depois disso, vocês vão ver como vocês vão ser fortalecidos na fé. Aí é chamar a existência. Ali começar a chamar a existência. Deus, quando ele decretou, olha só, ele fala assim, Daniel, desde o primeiro dia que você se colocou a orar, eu ouvi a tua oração. Ele respondeu, porque o anjo desceu, o Gabriel desceu, só não pegar. Por quê? Porque tinha coisas que interrompiam, que colocava ali um principado. Então, o que que Daniel foi fazer? Renúncia. Renúncia pelos pecados antepassados. Então, ali teve que sair o principado. Por quê? Porque Deus enviou Miguel. Lá, e aqui, Deus está querendo ensinar que há patentes.
Patentes que a gente não tem poder com as nossas, não a gente de tirar, mas através quando a gente se conserta, Deus tira. Deus tira. Abraão, quando Abraão recebeu a promessa do Senhor, ele mudou o nome. Deus não esperou 25 anos, quando Sara gerou, para poder mudar o nome de Abrão para Abraão. Não, Deus, antes de entregar, ele já mudou o nome. Já trouxe a existência, porque saiu de para Pai das Nações, o nome dele, aquilo que Deus prometeu. Então, desde o primeiro dia, para quem tem dúvida ainda que se colocou orar, Deus já decretou. Já é certo isso. Entende? O que acontece é que muita gente não vai receber porque a pessoa não crê, a pessoa para. E eu falo para você, o que eu vejo aqui dia a dia, nem quem tenta desistir não consegue. Não consegue. Por quê? Porque Deus já decretou. Lá na Bíblia você vê isso. Sara, quando Sara riu, chegou o anjo lá para entregar a benção, Sara riu, sanguínea, né? Quem tem coragem de rir do anjo só pode ser gente sanguínea, né, gente? Que eu, nessas horas, eu acho que ia ficar séria demais. E nem isso impediu. Ela ainda mentiu na hora. Não, não ri, não. Claro que você riu. Não impediu, né? Não tem jeito. Sabe por que que você continuou orando, Vivi? Porque ainda não era tempo de parar. Não era tempo de parar. Eu gosto muito de juntar as informações, por isso que eu amo acompanhar até o pós-deserto. E eu vejo que existem alguns passos. Eu vivi e consigo ver na vida das pessoas. Dentro desses passos, uma das coisas que acontece é um tema de endurecimento do coração de quem ficou. Mas não é esse endurecimento que a gente vê no dia a dia. Não é isso. A pessoa, ela chega num perfil de vida que ela fala assim, olha, verdadeiramente, hoje eu não negocio mais. Só aceito voltar se haver arrependimento. Você vê que a pessoa consegue permanecer firme. Ela nem olha, ela nem quer saber. Pode mudar o que for lá. Ela continua firme, mas ela está tão alicerçada em Deus que o coração dela parece até que se fechou. Aí depois, quando está bem pertinho, assim aconteceu comigo, bem pertinho, o Senhor vem e faz assim, tuk, tuk. Aí você abre a porta. Ali ele entra, dá aquele quebrantamento de coração, e você fala, ai, meu marido, né? Ah, eu quero, tadinho dele. E aí você percebe, fala assim, ai, né, Senhor, que saudade, começa a ativar a saudade. E ali começa. Eu lembro que no começo do deserto, eu orava muito pedindo para Deus tirar o amor, e eu falava assim, eu sei que eu estou fazendo uma oração que é torpe, Senhor, mas coloca só quando for partindo da volta, só quando for partindo da volta, o Senhor coloca. Deixa eu descansar agora. E aí, quando eu tava com o coração endurecido, eu falei, nossa, eu pedi tanto para Deus tirar o amor, para colocar só pertinho da volta que eu tô de boa. Aí Deus ia lá e dava uma apertadinha para eu ver que o amor tava lá. Gente, é sério. A gente precisa aprender a orar. E eu falo para você que toda vez que eu me ponho a orar, seguindo essas coisas, as coisas acontecem. As coisas acontecem. E eu vejo que é quando Deus quer fazer, quando Deus quer agir. Então, por que não a gente não começar a orar assim? Vocês entenderam? Vocês têm pergunta para fazer? Na verdade, não tenho pergunta, mas na verdade já fiz esse tipo de oração já. Inclusive, o Senhor me instigou durante um mês a fazer esse tipo de oração. Não ore pedindo nada, só agradeça. Só ore agradecendo ao Senhor. E de vez em quando eu procuro também fazer essa oração em gratidão ao Senhor, não pedindo nada.
te agradecendo como se já tivesse recebido aquilo da parte do Senhor. Porque, gente, já foi decretado. Quando Deus te chamou, já foi decretado. Pode abrir, meninas, o microfone, pode abrir. Oi, Sheila. Então, eu tenho uma dúvida em relação à oração de renúncia, né? Eu fiz um congresso de batalha espiritual há uns 5 anos atrás, de cura e libertação, né? E lá nesse congresso era da Neo Pitioka, que era uma senhorinha japonesa, né? Eu conheci. Aí você assina um papel e lá você renuncia jogos, renuncia muita coisa da família. É 3 dias, né, de congresso. E aí, ao meu entendimento na época, né, eu achava que eu fazendo um congresso desse, estaria renunciando e já estaria tudo ótimo. Né? Foi a época que, assim, o meu casamento, eu estava com 7 anos de casada na época, passei por um período de crise nesses 7 anos, fiz esse congresso, e aí meu casamento decolou. A área profissional do meu marido, as coisas foram se ajustando, e passou um tempo depois eu engravidei. Eu falei, agora tô na bênção de Deus, né? Porque renunciei tudo, tá tudo indo lindo e maravilhoso. E aí depois, quando tudo aconteceu, eu falei, gente, mas eu já fiz essas orações, né? Então, assim, eu não tinha esse entendimento. Tem que orar a cada tanto tempo? São orações diárias? Como que funciona, né? Jéssica, Na prática. olha só, Daniel, Uhum. ele não se curvou Uhum. em momento nenhum para o rei. Não se curvou. E quando ele pediu uma resposta para o Senhor, o que impediu ele de receber era a renúncia. Enquanto a gente estiver aqui na terra, a gente vai precisar renunciar ao pecado. Porque a gente peca todo dia. Verdade. Entende? É todo momento, é todo dia, todo momento. Isso não acaba, não. Eu acho que foi ontem, não, foi ontem, domingo. É, domingo. Eu tava lá chorando, fazendo orações de renúncia. Chorando lá no quarto, gente, vocês não têm noção. Eu pego até um saquinho plástico e um rolo de papel higiênico novo. E sou muito grata a Deus por eu até hoje conseguir declarar aquelas coisas e meu coração ter esse temor e esse arrependimento. Quando a gente está fazendo essas orações de renúncia, renunciando e declarando nossos pecados diante do Senhor, a gente se põe muito pequeno. A gente consegue olhar o outro como um pecador também, como a gente. A gente consegue se colocar no nível do outro. Por isso que a nosso clamor diante de Deus, a gente fica igual Jeremias, literalmente, clamando pela vida das pessoas desesperadamente, como se fosse a nossa própria vida. Por quê? Porque a gente entende a nossa pequenez diante do Senhor e que se Deus, que a gente não é consumido pelas muitas misericórdias, gente. Sério. Eu até hoje eu choro para o Senhor e falo, Senhor, eu não sei como o Senhor pode ser tão bom. É sério, assim, eu não sei o que o Senhor viu em nós. Mesmo. Quando eu olho para o histórico da minha família, eu falo, gente, eu era para ser uma mulher perdida. Mas o amor de Deus, literalmente, a misericórdia dele me alcançou. Que eu falo para vocês, gente, que não é pelo muito, não, que eu sou agradecida a Deus, é pelo pouco. É pelo pouco, sabe por quê? Porque tudo na minha família, as coisas, a Bíblia fala que tudo provém de Deus, né? Tudo, 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 tudo. Vocês sabem que quanto mais a gente renuncia, mais a gente vai lembrando de coisas que a gente fez. Tem uma renúncia do livro da Tânia Teresa que ela fala assim, olha como ela fala, eu já declarei tanto que algumas coisas eu já decorei, fala assim, Senhor, eu peço perdão pela coisa que eu tirei do meu irmão sem entender o que eu estava fazendo, porque se tudo provém do Senhor, o Senhor deu para ele, e eu fui lá e roubei então o que era do Senhor, ou seja, não roubei o que era do meu irmão, roubei o que era do Senhor, porque tudo que a gente tem é emprestado. Tanto que quando eu quero alguma coisa, eu falo assim, ô pai, presta para mim usar enquanto eu estiver aqui na terra. Só emprestado, depois continua do Senhor. Filho bom é filho que sabe orar. Nossos filhos, quando vai pedir as coisas, não faz aquela carinha, então. Oh, mãezinha linda, querida do meu coração, te amo tanto. Eu falo, Deus,
Empresta aquilo para mim usar enquanto eu estiver aqui, depois o senhor pega de novo. Senhor? Entende? Ou seja, a gente, literalmente, a gente precisa ir, gente. É no beabá. É o beabá que funciona. Entende? Ou seja, Jéssica, é para sempre, minha amiga. Para sempre. Sabe por que a gente vê muita igreja destruída? A arrogância, a prepotência das pessoas. Esse negócio aí, literalmente, gente, é humildade. A gente tem que ter um coração humilde na presença do Senhor. Se a gente reconhecer todos os dias a nossa insignificância, Isaías fala assim, ó, que quem somos nós? Somos vermezinhos da terra. Quanto mais a gente reconhece que somos pecadores, a nossa insignificância, mais o Espírito de Deus nos toma para entender, aprender mais de Deus. A gente se torna literalmente pessoas muito humildes diante de Deus. Gente, mansidão, amor, domínio próprio, tudo isso é fruto do Espírito de Deus. Por que muitas pessoas acreditam que vivem uma vida reta com o Senhor, mas na hora que vem a situação, ela não consegue dominar? A carne, a arrogância da carne, a prepotência. Vocês não têm noção o que eu passo. Sabe assim? Vocês não têm noção o quanto as pessoas acham que pode falar o que querem, mas não é igual eu falo admoestando com a palavra. Literalmente na soberba, no orgulho, aquele irmão mesmo, eu bloqueei. O que saiu? Eu bloqueei. Por quê? Porque eu sei aonde vai parar. Quando já começa ali, que eu sou fulano de tal, respeitado, e que não sei o que vocês não sei o que, eu já falo, meu irmão, Deus te abençoe. Tá bom? Tá tudo certo. Para mim, vida que segue. Deus te abençoe. Fui lá e pá. Toda segunda aliança que sai, eu vou lá e bloqueio. Por quê? Porque vai vir ataque. Isso é batata. Sabe o que eu faço? Só entendendo que ela levou a palavra, a semente, e quem vai convencer é o Senhor. Agora é ela e Deus. Não sou mais eu. Então, quando é que o nosso cônjuge consegue ver diferença em nós? Quando literalmente não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E a gente só pode entender isso, só pode receber isso quando literalmente a gente entende a nossa insignificância. Entende a nossa insignificância? Lívia, pode falar. Nossa, Sheila, profundo, viu? Profundo isso aí, Sheila. Gente, hoje foi até engraçado, por isso que você começou a falar. Confesso que quase não dava para poder entrar hoje, mas hoje, a primeira vez, desde quando estou nesse processo, que eu comecei a entender do exército, Sheila, menina, gente, hoje, pela primeira vez, antes de abrir os olhos, eu acordei com o coração agradecido. Eu acordei com o coração com tanta gratidão, e eu falei assim, meu Deus, eu vou falar a verdade para vocês, eu nunca me senti como eu me senti hoje. Eu acordei numa felicidade, eu não sei, que eu nunca tinha sentido esse sentimento, eu pensei que eu sentia, né, mas eu nunca tinha sentido essa sensação. Eu não consegui pedir nada, só agradecer. E comecei a agradecer por tanta coisa, e eu não entendi o porquê. E aí, hoje foi o dia inteiro sobre a questão do agradecimento, escutando pessoas e tal. E aí, o que me pegou mesmo foi agora, na hora que você abriu a live, na hora que você começou a live, não, nesse momento, e você falou justamente, a primeira coisa que você falou antes da renúncia foi agradecimento. Eu falei, Senhor, já entendi o caminho das pedras, né? A questão de agradecer e da renúncia, lógico. Então, hoje, para mim, esse momento que nós tivemos aqui, se eu tinha alguma dúvida, né, sobre o que Deus vai fazer, o que eu tenho certeza que Deus já fez, né, como você falou, Deus já fez, Deus já fez. Lá no mundo espiritual já foi decretado que isso vai acontecer. Agora, o papel do diabo na tua vida, Clívia, é te convencer que não. É verdade. Se você estiver renunciando ao pecado, ele tem que fugir de você. Entende? Se você estiver adorando a Deus, ele tem que fugir. Se você estiver ali clamando a Deus da maneira correta, adorando, agradecendo, ele tem que fugir. Então, quando ele vai arrumar espaço na tua vida? Tô falando isso, tô arrepiando toda. Quando é que ele vai arrumar espaço na tua vida para te convencer do contrário? As pessoas querem ser edificadas, mas querem ser edificadas adorando o marido.
Deus restaura, Deus restaura, Deus restaura, Deus restaura, porque eu não aguento, eu não vivo. Tem dia que a gente vai orar assim. Eu fui assim. Tem dia que a gente vai orar assim, porque é o que tem no coração. Mas quanto mais a gente seguir um passo a passo, literalmente, de oração, você vai ver que esses dias vão diminuindo. Você vai trocando esses altares de dor, de sofrimento, de angústia. Gente, é sério, chega um momento da sua vida que você olha e fala assim, ai, Senhor, é que a carne às vezes dá uma gritada, né? Então, ai, eu vou jejuar um pouco mais porque eu vou aguentar. Assim, não, pode fazer, tranquilo. E realmente, você aguenta tranquilo. Você aguenta tranquilo. Entende? Fê, pode abrir, pode falar. Ô, Sheila, só para confirmar essa palavra, meu Deus, eu tô assim, eu tô em estado de choque, assim, eu tô fazendo as coisas aqui, meu espírito, sabe, tá vibrando, porque diante de Deus, Sheila, eu tava, antes de entrar nessa live, eu tava dando banho no Igor, e o Espírito Santo falou comigo, eu fui vendo, sabe quando eu venho no YouTube, sugestão de vídeo, aí eu vendo as campanhas de canais, né, de restauração, campanha do Jacó, campanha do Israel, campanha não sei o que, não sei o que. Eu falei, gente, por que eu não faço essas campanhas? Por que será que eu estou errado de não fazer essas campanhas? E aí eu comecei a lembrar justamente o que você falou, que no início do deserto, eu acredito que o Senhor tem momentos que ele se move pela nossa dor. A gente fala assim, ah, Deus não se move pela sua dor, não, ele se move só pela fé. Não, eu acredito, igual o cego de Jericó, né? Tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, o filho de Davi. Então, ele se move. Sim, com certeza. Mas eu acredito que você falou, chega um momento onde já está decretado, que ele já falou que já fez no mundo espiritual, e que a única coisa, a única oração coerente que você faz com essa fé é em agradecer. E eu aqui no banheiro vendo a sugestão de campanha, o Espírito Santo falou que isso não é tempo mais de você fazer isso. Isso não é tempo mais. Agora eu só quero que você me agradeça. Sheila, sério, eu ouvi o Espírito Santo falando, só me agradecer. Você vai toda. e fala tudo isso. Eu tô assim. Gente, é muito lindo, Deus é muito lindo. Nossa. É muito lindo mesmo. A gente precisa aprender, literalmente, a se posicionar na presença do Senhor. Gente, tem orações que é muito poderosa. E essas orações são as orações certas. E existe oração certa, sim. Existe oração certa, sim. Por isso que eu quis trazer esse tema para vocês hoje. É muito bom, muito bom. A gente tem que fazer oração, a gente tem que fazer. Quando você está no tempo ali que você não sabe como orar, essas orações ajudam muito, 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 muito mesmo. Vi, pode abrir, pode falar. E como Deus é maravilhoso, né? Que ele vai confirmando a palavra dele. E eu já tinha falado com a Sheila, eu disse, meu Deus, eu abro minha visão. Eu quero verdadeiramente ver a visão do céu. Eu não quero orar sem entendimento, não. Eu quero orar direcionado pelo teu Espírito, Senhor, me mostra como eu devo orar, como eu devo batalhar. Não, Senhor. E ali, né, a Fê sabe, Deus começou, né, que eu acredito que quando eu me converti, Deus já tinha se chamado. Como eu não tinha entendimento, nem conhecimento, nem buscava Ele, então eu tinha medo das revelações que Ele me dava. E Deus começou a me dar muita revelação por esses dias, com Restaura-me, com maridos. E eu falei até para a Fefe, eu tive uma revelação que eu acordei com o nome da boca da entidade que estava prendendo essa pessoa. Aí, chega, eu tô me arrependendo todo dia, disse, misericórdia. Aí a Fê disse, Viana, esse é o seu dom profético. Eu disse, e foi tão bem claro que eu nem sabia como era essa entidade. Eu disse, peraí, que nunca escutei o nome dessa entidade, vou procurar no Google. Né? Aí a Fê disse, não, isso aí é pé de chinelo, é bem fraquinho, já tem na outro patamar. Mas Deus me mostrou que aquela pessoa estava presa com aquela entidade. Eu disse, meu Deus, então. Aí eu falei, Fê, mas como ela está primeiro na FCOL, né, depois que eu fiquei sabendo, e eu vou entrar na próxima turma,
Aí eu peguei e disse a ela, como é que... Ela disse, não, se você... Aí ela explicou mais ou menos como se deve, né? E depois, quando foi hoje, Deus me dava outra direção, que justamente é que a senhora está falando, sobre a renúncia. Eu tava, dei um cochilo, quando eu não tenho cliente, eu aproveito que eu acordo cedo e é uma loucura, doidice, de correr, levar a menina, é só Jesus. E ali eu disse, peraí, meu Deus, que sono, que cochilo. E no propósito também, quando a gente vai entregar, a gente fica muito cansada. E ali eu peguei, dei um cochilo. Nesse cochilo que eu dei, eu tive esse sonho, falei até com a Fê, que justamente uma das meninas, né, com o nome eu lembro só que o nome era Jéssica. Eu estava numa casa e nessa casa é como se fosse pessoas assim, chegava pessoas cristãs. E ali eu conversando com a Jéssica e ela como se ela tivesse muito, tipo, sem direção, pedindo uma direção, angustiada e querendo alguma resposta. E ali Deus me mostrava que ela teria que confessar tanto os delas como o geracional. E aí Deus me mostrava, no sonho era em Tiago, que fala sobre quando a gente se arrepende e confessa, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos livrar da ai meu Deus, não justificar não. Mas vocês sabem o versículo em Tiago, que fala confessa os pecados, o Senhor nos livra, né? Acho que eu E era, li agora há pouco. pronto, e eu disse, meu Deus, e quando foi agora de noite, eu jantando com a minha filha, né, e eu na doidice, na correria aqui do celular, para limpar, para dar tempo e tudo, eu disse, mamãe, vamos orar de agradecimento. Mamãe, só fica aí, espera aí, eu já vou. E ali a gente orando, agradecimento, aí eu disse, meu Deus. E Deus falava, cadê o pote de agradecimento? Né? E mais uma vez, Deus nos orientando a gente ser grato a Ele, né? Que muitas vezes a gente se pega, tão, como a Sheila falou, ora por todo mundo, e né, envolvida ali na correria do dia a dia, e quando a gente vai, né, e Deus só quer isso, só um coração grato. E mais uma vez o Senhor confirmando Ô, as Vivi, orações. fala que você vai. Fala da escola de profetas que você entrou. Isso. Entrei na escola de profeta do Ministério Isaacar, como né, Deus era essa direção, onde é o meu chamado, meu dom, e eu tenho muita revelação em sonho. Falei até com a Sheila, né, logo no começo que a gente se conheceu, que eu tive antes de acontecer tudo que aconteceu, Deus sempre me dando um sonho. Como eu não tinha conhecimento, Ele sempre me deu, sempre revelação em todos os sonhos que Deus, Ele direciona, Ele dá. E hoje eu sei o que é visitação de demônios e eu sei o que é revelação do Espírito. Eu também Discernimento. isso, eu já tive muita visitação de demônio. Quando, né, não sei porque Deus está levando essa linha, mas quando a visitação de demônio, você fica perturbada, como o Sheila falou, né? As ovelhas batiam a cabeça e ficava perturbada. Então, a visitação de demônio, você tem uma perturbação, porque a Bíblia diz que quando a gente dorme, ele dá, ele cuida. Então, quando há uma revelação de Deus, você acorda em paz, né, e não fica perturbado. Então, isso eu já tenho esse Eu, graças a discernimento. Deus, eu nunca tive muita visitação de demônio, assim, no corpo, essas coisas. Demônio sempre que vem para me bater. Isso eu, desde criança, né? Já falei para vocês que minha mãe ia lá no centro lá da sogra da minha tia, da minha falecida tia, e os demônios me botavam para fora, me batia e tudo, me colocava para fora. Então eu sei que esse negócio é bem forte mesmo na minha vida. Vocês vê, nossa, que bom que você falou disso, Vivi, que me trouxe a lembrança aqui, o dia que eu tive o desejo de fazer essa reunião aqui com vocês. Lembra que eu te procurei, Vivi, falei, Vivi, pede para orar por mim, porque essa noite o demônio veio para quebrar todos os meus dedos? Lembro. Porque foi o dia que eu estava fazendo literalmente renúncia e agradecimento, e eu declarava aquela passagem de Josué, e eu estava com os braços levantados, fazendo as declarações sobre a vida de vocês, e meu braço cansou uma hora, e eu falei, não vou baixar, porque a tua palavra diz que enquanto Josué estava com suas mãos levantadas, o povo do Senhor vencia. E eu falei, e eu vou continuar com essas mãos levantadas até eu terminar, porque esse povo vai vencer. Pra vocês verem como a oração é muito forte. Naquela noite, gente, eu acordo num susto, que vocês não têm noção. Foi muito rápido, foi coisa de segundos. Eu simplesmente estava deitada, foi minha alma que viu. Eu vi quando levantaram a minha mão
viraram, eu não via nada, só via literalmente meu braço virou e os meus dedos faziam assim, ó. Quando chegou no terceiro, eu já dei aquele grito, repreendendo em nome de Jesus, sentei na cama, assustada, mas eu repreendi, não sei se foi em voz alta ou se foi lá durante o sonho. As visitações que eu tenho são sempre assim. Eu não sofri com visitação sexual. Eu acho que está muito ligado a que eu não fui promíscua, assim, né? Um dos maiores pecados que a gente praticava era o coito interrompido, né? Isso alimenta demônios. Mas, assim, falar para vocês que eu glorifico a Deus por isso. Glorifico mesmo. Mas a gente precisa renunciar. Aqui em Tiago, a Bíblia fala assim, ó. Nada tendes porque não pedes. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjarem nos vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Pois que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu vou ler o anterior para vocês entenderem. Tiago 4:1 diz assim, ó, de onde procede as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que limitam a vossa carne, que militam na vossa carne, que militam é de guerra, dos prazeres que militam na vossa carne, ou seja, que guerreiam na carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjares nos vossos deleites infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus, pois aquele que quiser ser amigo do mundo constitui inimigo de Deus. O que o Senhor está falando aqui para a gente? Por que a gente não recebe? Porque a gente está pedindo mal para esbanjar nos nossos deleites. Quando a gente não tem arrependimento dos nossos pecados, a gente só está pedindo coisas da nossa carne, da nossa própria vontade ali. Então, por isso que a gente precisa estar muito firmado em fazer renúncia, porque aqui é quando a gente deixa de ser amigo do mundo. É literal, quando você ora, literalmente pedindo esse conserto na sua vida, você está renunciando ao mundo. O que aqui fala? Resista ao diabo e ele fugirá de vós, e se sujeita a Deus. Se renúncia de pecado não é se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, eu não sei o que é resistir então ao diabo, se sujeitar a Deus, irmãos. Eu não sei. Quando a gente não está vencendo a nossa carne, é porque sim tem uma opressão muito forte na nossa vida. E isso está nos tirando, sim, da presença do Senhor, de alcançar os nossos desejos, assim, que a gente tanto quer. Eu falo para vocês que receber algo de Deus tem um preço caríssimo. Por isso que a gente precisa renunciar. A gente é caro. Caro, restauração de casamento é caro. Só para vocês terem noção, dependendo do pecado que eu cometer hoje, amanhã, eu já apanho. É literal. Vou contar um rápido para vocês. Eu não tenho multa de trânsito. Nunca tive multa de trânsito. Eu lembro que uma vez o ciclista me denunciou, morava lá na Colômbia ainda. O ciclista fez pro guarda assim, ó, apontou meu carro e fez assim. Eu só soltei o telefone caiu na hora que eu vi. O guarda foi andando, porque eu estava parada no trânsito, batendo na minha janela e falou: a senhora está usando celular? Na hora eu olhei assim para ele e falei: podia falar, o senhor está vendo eu usar? Eu falei assim, eu tava. Aí ele: eu vou dar então uma multa para a senhora. Eu falei: tá certo. Ele deu a multa. Só que o meu RG lá é de estrangeiro. Cédula estrangeira, ele colocou nacional. Então, aí nada da multa chegar na minha casa, eu querendo ser a boa moça, fui lá no Detran deles lá. Cheguei lá, falei: é que eu recebi um guarda e o negócio não chegou, eu queria saber como é que eu faço para acertar isso, porque depois que passar o tempo vai vir com juros. E esses caras puxa, e a mulher teve a ideia de colocar como cédula nacional. E aí saiu a multa como cédula nacional.
só que caiu para uma pessoa que já tinha morrido lá em 1.500 e não sei das quantas. Sabe, assim, tipo, porque era RG estrangeiro, os números não são tão grandes. Eu falei, e aí? A mulher falou, deixa, moça. Eu falei, tá bom, ok. Tô contando pra vocês como é que é a história comigo e multa, pra vocês verem, porque eu tento ser bem. Aí, teve um dia que a minha mãe me fez um desaforo, eu fui lá e desaforei mais ainda. Aí eu desaforei ela, isso foi lá no começo do ano, esse ano. E aí eu virei e falei assim, eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu não vou perdoar. Na verdade, eu nem desaforei mais ainda, eu só retruquei e já fiquei pé da vida com ela. Aí eu falei para Deus assim, eu não vou perdoar ela, não hoje, hoje eu não quero. Eu brava ali com ela, estava muito brava mesmo, eu não queria desculpar ela naquele dia. Mas eu não fiz nada assim, quando eu falo retrucar, que eu tipo, tá bom, mãe, então eu não quero falar com a senhora mais, e pum, tchau. Isso foi num domingo. Aí eu falei, eu não quero perdoar ela. Não hoje. Segunda-feira. Terminei de almoçar, falei, que vontade de comer um doce, mas não é qualquer doce, eu quero comer um bolo, assim, aí lembrei da casa do bolo ali. Só que lá só tem 2 vagas de estacionamento, é numa avenida principal. Eu falei pra Tainá, vamos ali na casa do bolo, você entra rapidinho, eu fico no carro, porque dessa hora com certeza não vai ter vaga. Que aí se vier um CT, eu saio, dou a volta no quarteirão e volto e te pego. Eu fui, estacionei, meia guia ali, né? Cheguei lá, literalmente não tinha, é sério. Eu não tava no celular, eu tava olhando aqui, olhando aqui, olhando aqui, olhando aqui, eu tava assim, ó. Pois o CT parou atrás de mim, eu não enxerguei. Eu acho que provavelmente eu devia estar olhando para dentro da loja se a Tainá tava demorando. E só vi o cara fazendo a pontuação. Aí eu peguei, desci e falei, o senhor já vai me entregar? Ele, não, vou fazer chegar na tua casa. Chega na tua casa. Eu falei, tá bom. Tainá entrou no carro e fui embora. Chegou em casa, o que vocês acham que eu fui fazer? Senhor, eu perdoo. Eu sei que eu estava errada mesmo. Fui lá, perdoei minha mãe. Aí entro no site, cadê a multa? Falei, quando chegar o IPVA, vai chegar a multa, né? Nunca chegou. Mas é literal. Vocês estão pensando que receber casamento restaurado é... Sabe aquilo que demorava anos para você pagar o preço? Agora é dia. Dia seguinte, recebe para ver, varão. Recebe. É caro. Vocês estão brincando. Vocês estão achando que restauração de casamento é marido voltar para casa e ser feliz forever. O preço que vai ter a pagar depois ainda é maior. A quem muito foi dado, a muito será cobrado. Vocês estão brincando quando vocês acham que restauração de casamento vem de qualquer jeito, nós faz tudo de qualquer jeito, a gente vive tudo de qualquer jeito. Sim, não. Vamos lá. Aprender mais de Deus. Quem muito foi dado, muito foi cobrado. Quantos homens adulteravam? E por que Davi passou por tudo aquilo? A quem mais foi dado, mais será cobrado. Entende por que o deserto pode ser longo? Levítico 25, Bernardo, foi uma aula que eu te dei, que fala sobre as colheitas, tá lá. Primeiro ano, Deus não está cobrando nada da gente, Ele só quer que a gente entenda o que nós erramos. Segundo ano, Deus só quer que a gente comece a fazer a obra, fazer as coisas de conserto. Terceiro ano, tem que começar a aparecer frutos daquilo que a gente está fazendo. E esse fruto ainda não é para a gente. Ele é impuro. Ele vai ter que ser consagrado a Deus. Quarto ano, eu começo a ter permissão de colher. Então, por isso que a gente vai ver lá por 4 ano as coisas boas acontecendo. Com Deus é processo. Com Deus é processo. Aí tem gente que quando chega lá, retrocede. O ciclo recomeça. O ciclo recomeça, o ciclo recomeça, o ciclo recomeça. Por isso que eu deixo bem claro, gente, deserto é longo. Deserto é longo. Seu marido pode até voltar para casa, mas é longo. A gente pode ver, não dá, como a live está ficando gravada, não dá para falar. Mas tem gente que o marido já voltou para casa e a pessoa está vivendo o processo dentro de casa.
Vamos num ato de fé, cada um orar um salmo? Vamos, Vamos? Eu, vamos. eu começo e eu termino. Vamos lá, e vocês preparem os salmos que vocês querem ler. No meu salmo, eu vou ler o 68, que diz assim: é um salmo de Davi, e ele fala sobre a vitória de Deus sobre os seus inimigos. Diz assim: levanta-se, Deus, dispersam-se os seus inimigos. De sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dissipas, o dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perece os iníquos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus e salmodiai o seu nome. Exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome. Exultai diante dele, Pai dos órfãos e juiz das viúvas. Ó Deus, em sua santa morada, Deus faz com que o solitário more em família. Tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra, também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança. Quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou a tua grei e a tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras, das boas novas. Rei de exércitos, fogem e fogem, a dona de casa reparte os despojos. Porque repousais entre as cercas dos apriscos. As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho favo de ouro. Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre um monte Zalmon. O monte de Deus é Bazã. Terra de elevação é o monte de Bazã. Porque olhais com inveja, ó montes elevados, ó monte de Deus, que Deus escolheu para a sua habitação. O Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. E Sinai tornou-se em santuário. Subiste às alturas, levastes cativo o cativeiro, recebestes homens por dádivas, até mesmo rebeldes, porque o Senhor Deus habita no meio deles. Bendito seja o Senhor, que de dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor. Está escarparmos da morte. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o cabeludo crânio do que anda nos seus próprios delitos. Disse o Senhor, de Bazã os farei voltar, falo-eis tornar das profundezas do mar, para que banhes o pé em sangue, e a língua dos teus cães tenha o seu quinhão dos inimigos. Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei. No santuário, os cantores iam adiante, atrás, os tocadores de instrumentos de corda, em meio das donzelas com adufes. Bendizei a Deus nas congregações, bendizei ao Senhor, vós que sois de estirpes de Israel. Ali está o mais novo Benjamim, que os precede, dos príncipes de Judá, com o seu séquito, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naphtali. Reúne, ó Deus, a tua força, força divina que usaste a nosso favor, oriunda do teu templo em Jerusalém. Os reis te oferecerão presentes, reprime a fera dos canaviais,
a multidão dos fortes como touros, e dos povos como novilhos. Calçai aos pés os que cobiçam barra de prata, dispersos povos que se comprazem na guerra. Príncipes vêm do Egito, a Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor, aquele que em cima dos céus, ó céus da antiguidade. Eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel. A sua fortaleza nos espaços siderais. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários. Ó Deus de Israel, ele dá forças ao poder, dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Amém. Próximo. Salmo 81. Exultai a Deus, nossa fortaleza. Jubilai ao Deus de Jacó. Tomai um salmo e trazei junto o tamborim, e a harpa suave e o saltério. Tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado da nossa solenidade. Porque isto era um estatuto para Israel, e uma lei do Deus de Jacó. Ordenou em José por testemunho, quando saíra pela terra do Egito, onde ouvi uma língua que não entendia. Tirei de seus ombros a carga, as suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Respondiste no lugar oculto dos trovões, proveite nas águas de Meribá. Ouve-me, povo meu, e eu te atestarei. Ah, Israel, se me ouvires, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos. Ó, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Os que te odeiam ao Senhor seriam sujeitados, e o seu tempo seria eterno. E o sustentaria com um trigo mais fino, e o fartaria com mel saído da rocha. Próximo. Olá, Salmo 1. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compaz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria. Sua folhagem não murchará jamais. Tudo que empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como palha que o vento leva. Por isso não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembléia do justo, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os dos ímpios leva à perdição. Aleluia. Próximo. Salmos 112. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua casa em juízo. Não será jamais abalado, será dito em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme. Até ver cumprido
nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Próximo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam, se levanta a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46. Próximo. Salmos 145. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei da tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para fazer saber os filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e lhes dá os seus mantimentos ao tempo. Abres a tua mão e fazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca falará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Amém. Próximo. Ninguém mais quer ler? Eu vou ler. Salmo 128. Temor de Deus e fidelidade no lar. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida,
e veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Cada salmo que foi lido por nós, não foi aleatório, Deus quis falar com você. Se você entendeu isso, na hora que você estava lendo, você estava entendendo que você estava lendo, era para você mesmo. Então, você vai pegar esses salmos e você vai tomar como direção de oração. Você vai pegar eles e vocês vão orar sobre eles, pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. O da Jéssica, que foi o último a ser lido, você vê que a Jéssica está precisando dessas providências divinas. E você vê que grande é a obra que Deus tem para fazer, Jéssica, na tua vida. O Senhor sabe tudo que você está passando, tudo que você teve que renunciar. Se vocês pegarem esses salmos e literalmente trazer para dentro da vida e do coração de vocês, vocês vão entender o que Deus está falando. Vocês vão entender o que Deus está trabalhando, vocês vão entender o tempo que vocês estão vivendo. Vocês vão entender a próxima fase que vocês vão passar. Entende? A gente só precisa aprender a orar. É sobre isso, tá? É sobre isso. Clívia, o seu também, na hora que eu li, eu falei, nossa, forte. Transformação que Deus está querendo, vai ensinar ela, literalmente, tirar e vai converter. Processos, né? Seu deserto é tão recente que você vai viver literalmente.